Nutrição em atividade física, suplementação e recursos ergogênicos. Aula do professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre suplementação. E quando se fala de suplementação, é importante falar sobre os recursos ergogênicos, mas os recursos ergogênicos que são comprovados. Tem muita coisa no mercado que promete, mas na verdade não existe nenhuma comprovação científica. E é importante para o nutricionista estar atento a esses detalhes, principalmente porque você vai orientar leigos que entendem pouco ou quase nada sobre o assunto. E aí vão precisar do seu conhecimento para que eles possam então tomar a melhor decisão. É importante que nós primeiro façamos a definição do que vem a ser definição de recursos ergogênicos. Então, ergos é trabalho, né? E recursos ergogênicos seria a capacidade de gerar trabalho. Então, você pode tanto usar uma substância ou um procedimento capaz de melhorar o seu trabalho físico ou o seu desempenho. Melhorando assim, então, a sua resposta ao treinamento, né? Força, velocidade ou resistência. Existem algumas categorias de recursos ergogênicos, a gente divide em 5 categorias, sendo elas recursos mecânicos, farmacológicos, fisiológicos, psicológicos e nutricionais. Os mecânicos se referem a todo o processo de equipamentos, aerodinâmica, os farmacológicos às drogas propriamente ditas, e aí tem que ficar atento ao uso lícito e ilícito dessas drogas. Os recursos fisiológicos são mecanismos que melhoram sua adaptação fisiológica. Psicológicos são planejados para melhorar o estado emocional do indivíduo. E os nutricionais, que é o que realmente nos atém, e é importante para o nutricionista, são os suplementos. Entre eles a gente pode citar carboidratos, cafeínas, vitaminas, entre outros tantos que existem no mercado. Mas o que são suplementos nutricionais, né? Então, segundo a nossa legislação, são produtos para suplementar a dieta. E aí é importante a gente parar para pensar nessa palavra. O que é suplementar? É dar mais do que você precisa. Então, não é um complemento da dieta, é um suplemento. Significa que uma dieta equilibrada não necessita de suplemento. Ok? Então você pode suplementar em vitaminas, minerais, produtos vegetais como ervas e aminoácidos. Você pode usar esses suplementos para aumentar a ingestão, e eles podem ser concentrados, podem ser um metabólito ou uma mistura de todos os ingredientes anteriores. Eles são comercializados na forma de pó, cápsula, tablete, gel, ou você pode misturar os alimentos. Aqui cabe uma pequena reflexão que é, de novo, eu insisto em falar isso, sobre o nutricionismo, que é uma prática comum hoje em dia de alguns indivíduos tentarem separar do alimento o que é bom do que é ruim. Bom, nenhum alimento é em si bom ou ruim, e nenhuma substância isolada é capaz de fazer o seu organismo melhorar performance e rendimento se você não tiver uma alimentação equilibrada. Então não adianta você tomar BCAA, não adianta você tomar Whey Protein, não adianta você tomar enzima Q10, nada disso se você não tiver uma dieta equilibrada. Mas a indústria de alimentos, e principalmente a indústria de suplementos, ela quer que você acredite que existem fórmulas mágicas. E a isso a gente dá o nome de nutricionismo. Mas mais do que isso é pensar o seguinte: se a performance de um indivíduo está atrelada a um determinado tipo de suplemento, isso nada mais é que uma escravidão. Então, quando o nutricionista prescreve um suplemento, ele de certa forma está escravizando esse indivíduo, associando a performance dele à ingestão de uma substância. Enquanto que, na verdade, muitas vezes essas substâncias têm efeito placebo, em algumas vezes
o ganho de massa, na verdade, é só retenção hídrica. Isso, vários artigos têm demonstrado isso. São poucos realmente os suplementos que têm alguma vantagem nutricional ou que melhoram realmente a performance dos indivíduos. Melhor mesmo é ter uma boa alimentação e uma alimentação variada. Tá? Todas as recomendações dizem que não há necessidade de suplementar se você tem uma alimentação adequada. Bom, para isso existem comitês e comissões que estabelecem esses critérios. Né? Então eu tenho o COI, o Comitê Olímpico Internacional, as DRIs, que são as recomendações de ingestão diárias, a SBME, que é a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e a Anvisa, né, que tem a resolução 18 de 28 de abril de 2010, que esclarece um pouco sobre a suplementação. Então, uma das primeiras formas de suplementar o indivíduo são os suplementos hidroeletrolíticos, que podem ser adicionados de vitaminas e minerais e que têm uma concentração de potássio de até 700 mg por litro. Não pode ser adicionado de fibras. E os suplementos que não contemplam essas exigências é porque ele não é regularizado. E aí tem que ter cuidado, porque é um suplemento duvidoso. E é sempre bom lembrar que várias vezes a Anvisa tira do mercado alguns suplementos por não conterem a quantidade de produtos que são declarados nos rótulos, ou seja, por fraude. Os hipercalóricos são usados para aumentar a ingestão de calorias e são produtos que, infelizmente, no Brasil não possuem fiscalização adequada. Então, um estudo financiado pelo COI mostrou que 634 suplementos analisados pelo laboratório antidoping da Colônia, na Alemanha, provenientes de 215 fornecedores de 13 países, 94 deles, ou seja, 14,8%, continham precursores de hormônios não declarados em seus rótulos e que poderiam gerar doping. E aí você pensa, se na Alemanha isso acontece, imagina no Brasil. A pergunta é realmente necessário utilizar esses hipercalóricos? Será que um nutricionista com conhecimento de dietética, com um pouco de criatividade, não consegue aumentar e concentrar a ingestão calórica do indivíduo? Bom, aqui vai a minha opinião. Um nutricionista que não consegue fazer isso, na verdade precisa rever o seu diploma, porque o número de alimentos, a gama de alimentos que existem e de produtos processados pela indústria capazes de aumentar o aporte calórico de um indivíduo é muito grande. Basta um pouquinho de criatividade para fazer isso, né, galera? Vamos botar a cabeça para funcionar. E com a dica, sai muito mais barato, ok? Então a gente tem no mercado inúmeros suplementos. Eu já trabalhei bastante com suplementos, analisando em laboratório, e eu posso te garantir que um dos melhores suplementos que existe para ganho de massa é farinha láctea. Quando você pensa nisso, eu avaliei esses suplementos em laboratório com ratos, e os ratos que mais se desenvolveram foram não os que consumiram suplementos hipercalóricos ou hiperproteicos, mas os que consumiram farinha láctea. Então, para quem anda querendo ganhar um pouco mais de massa e de peso, vai a minha dica. É importante lembrar que quanto mais equilibrada for a sua dieta, maior rendimento você vai ter e maior hipertrofia você também vai realizar. Tá? Então existem muitas marcas, muitos nomes. Na verdade, são uma mistura de produtos desidratados que você tira a água para depois colocar água de novo. Você pode dizer que é mais prático, mas a quantidade de conservante, de corante, de estabilizante que tem nesses produtos não é nada saudável. E aí você tem que pensar o seguinte: ou você tem um transtorno, e aí você precisa parecer muito maior do que você é, e você vai fazer isso a qualquer custo, ou você está procurando performance ou saúde. No caso de performance e saúde, é muito importante que você seja saudável. E aí, para ser saudável, nada melhor do que uma boa alimentação in natura. Como dizem por aí, descasque mais,
desembale menos, que você vai estar mais saudável e vai ter um rendimento e vai chegar aos seus objetivos. Bom, para provar isso, vai uma receitinha de uma vitamina hipercalórica. Um copo de leite, 3 colheres de sopa de um cereal, 1 colher de sopa de mel e uma banana. Isso dá uma média de 480 calorias. Você pode virar para mim e perguntar, dizer o seguinte, isso não é prático. Bom, o leite você pode levar leite em pó, o cereal da mesma forma, o mel você pode acrescentar junto. E se você não quiser usar a banana, você pode comprar da mesma forma uma fruta, uma polpa de fruta que já vem triturada. Né? Ou fazer um creme de banana, deixar isso no congelador e simplesmente colocar no seu frasquinho e levar para onde você for treinar, para a sua academia. Praticidade é uma coisa muito interessante. A indústria de alimentos, ela usa isso para te seduzir. Então ela diz o seguinte, você precisa ter praticidade. E nessa praticidade, ela acaba acrescentando um monte de outras substâncias que na verdade tiram a sua saúde. Então, você pode ser prático e adoecer facilmente, você pode ser um pouco mais trabalhoso e apreciar o momento de preparar a sua refeição como uma forma de amor próprio e ser mais saudável lá na frente. A escolha é tua, e aí fica a dica também. Bom, quando você pensa em exigências, né, nós temos a resolução da Anvisa de 2010, os suplementos são recomendados apenas para atletas, não para usuários de academia que querem, na verdade, expor a sua barriga tanquinho no Facebook. Nenhum usuário de academia vai ter performance, até porque o que esses indivíduos querem muitas vezes está bem relacionado ao desenvolvimento emocional que eles encontram. O objetivo é participação em competições com esforço muscular intenso, informação nutricional deve ser expressa por porção, incluindo a medida caseira, o cálculo do valor, o cálculo do percentual de valor diário deve ser feito com base nos valores diários de referência, e a variação dos nutrientes deverá ultrapassar o limite, não pode ultrapassar o limite de 20% para mais ou para menos, o que em si já é um absurdo. Imagine se você trabalhasse o mês inteiro e ganhasse 20% a menos no seu salário. Bom, imagine se você comprasse uma televisão de 20 polegadas ou 50 polegadas e recebesse na sua casa um equipamento 20% menor. É óbvio que isso não está certo. Né? Então aí a gente vê o interesse das indústrias. E aí é sempre bom lembrar que no mundo que a gente vive, onde a ética e a moral são comprometidas, nós temos o Estado em favor das indústrias e não ao contrário. Então, muitas vezes essas leis são aprovadas devido a lobbies de grandes indústrias, e as indústrias de suplementos são gigantescas, que forçam muitas vezes a aprovação de algumas leis, ou recomendações ou normas. Então fica atento a isso. Né? Não seja ingênuo ao ponto de achar que as indústrias que promovem produtos industrializados, ultra, mega processados, querem a sua saúde. Eles querem seu dinheiro. Né? E aí, quanto mais inocente o indivíduo for, mais ele gasta em suplemento. Quanto mais quanto menos conhecimento ele tiver, mais suplemento ele vai usar. É claro que você pode perguntar assim, mas Renato, os pacientes que vão no consultório, se eu não prescrever nenhum suplemento, eles não vão voltar. Bom, aí depende da sua capacidade profissional de mostrar um resultado sem suplemento e com suplemento. E aí é claro que se você está assistindo isso, você tem alta capacidade técnica para fazer valer o seu conhecimento e não o marketing. Profissionais que usam muito o marketing não têm bons resultados e por isso utilizam de marketing. Quem é bom de serviço não precisa de propaganda. O resultado fala por si. Tá? Então repensar essa questão mesmo dos 20% aí que você está pagando e não está levando. Sendo que lá na frente a gente vai mostrar um trabalho mostrando que poucos são os suplementos que realmente seguem as recomendações. Então, né, quando você pensa em recomendações da Anvisa,
É importante colocar nos rótulos que esse produto não substitui uma alimentação equilibrada, né? Se ele não substitui, então ele não é equilibrado. Enquanto que as empresas falam que o tempo todo que são produtos de alta performance, de aminoácidos especiais, completos. Bom, aminoácido especial para mim só se ele tiver algum problema, porque aminoácido é aminoácido. Nenhuma alimentação em si isolada é completa. Uma alimentação completa, você teria que ter 24 horas do dia, tendo acesso a todos os suprimentos, todos os nutrientes, e isso te dá uma variação mais ou menos de 20 a 30 alimentos diferentes. Sem lembrar que esses produtos não têm flavonoides, não têm princípios ativos, não tem, na grande maioria, fibras, que completam a nossa alimentação e que nos dão a saúde. É importante lembrar, né, que não podem existir expressões que façam referência a hormônios, substâncias farmacológicas, que induzam o consumidor ao engano quanto às propriedades. Então, aminoácidos especiais é uma indução. Não existe aminoácido especial, existe aminoácido indispensável e dispensável. Efeitos que não possam ser demonstrados. A grande maioria deles não tem comprovação científica e o grau de evidência é baixíssimo. Tá? Poucos são que têm um nível de evidência, e um grau de evidência importante, um nível de comprovação e uma recomendação efetiva. Não pode ser usado anabolizante, hipertrofia muscular, massa muscular, queima de gorduras, fat burns, aumento de capacidade sexual, anticatabólico e anabólico, ou equivalentes. É o que você mais encontra nesses rótulos. Então, se eles ferem a legislação, né, se eles cometem um erro grave ao colocar isso, por que você vai confiar em um produto que sequer segue a legislação vigente? Se a pessoa não é fiel nas pequenas coisas, se a indústria não é fiel nas pequenas coisas que são as legislações, por que ele vai ser fiel ao que tem lá dentro? Então, vamos começar a prestar atenção nisso. Aqui tem um trabalho que foi feito na universidade, um trabalho de conclusão de curso. Nós escrevemos para o Félix Bonfim, que faz a análise dos suplementos, e pedimos para ele os relatórios dos produtos que ele tinha avaliado. E foi muito interessante porque a gente fez uma análise que ele não havia feito, uma análise mais técnica de nutrição. E aí foi bastante interessante. Nós tivemos aí percentual de amostras, dentro do total de amostras, número de amostras, relação com o intervalo de 20% para mais ou para menos. Nenhum dos produtos avaliados tinha uma quantidade acima dos 20%. 24 deles estavam dentro. Significa o seguinte, que eles tinham a menos até 20% a menos. E 30 deles estavam abaixo. Significa que você estava comprando algo que sequer tinha a quantidade preconizada pela Anvisa, que é até 20% menos do que está no rótulo. Só para você entender o que a indústria de alimentos faz e como é que ela norteia o lucro em cima que as pessoas compram. Alguns indivíduos chegam a gastar 400, 500, 600 reais em suplemento e acham bastante bonito colocar isso em redes sociais. Chegou o meu carregamento. É realmente risível isso. Um indivíduo que não tem coragem de pagar 100, 200 reais numa consulta, mas paga aí 500, 600 reais num suplemento que é fraudado. E isso é exatamente o que o marketing faz. O marketing sempre vai ser utilizado para enganar e ludibriar os menos favorecidos, os que são intelectualmente menos privilegiados ou que têm um menor acesso ao conhecimento. E aí o nosso papel é alertar esses indivíduos para que eles não levem gato por lebre. O que pode acontecer quando você consome um excesso de uma substância concentrada? Você tem efeito tóxico, sobrecarga hepática e renal, desequilíbrio dos aminoácidos, podendo
ao invés de aumentar, a hipertrofia diminuir, alteração da função cerebral, resistência na ação de insulina e hiperglicemia. Né? Em outras palavras, você pode se tornar diabético. É interessante você pensar que o símbolo da nutrição é o equilíbrio, e esse equilíbrio se dá pela ingestão de alimentos que levam você a ter um equilíbrio. Nenhum alimento concentrado é recomendado em grande quantidade na nutrição. E é interessante você observar que você pega um alimento, retira um princípio dele, ou um macronutriente, tira a água desse alimento, então ele passa a ser uma substância ultraprocessada, e aí você vende isso para que o indivíduo possa acrescentar água novamente. Imagina o quanto de alteração nutricional e o quanto de biodisponibilidade já foi perdida nesse processo. Tá? Então sempre pensar que todo excesso é prejudicial. E aí voltando a falar, né, da indústria de alimentos, tem aqui um exemplo clássico de como a indústria procede. Então eu só cortei a marca para não causar nenhum desconforto, mas observa essas duas setinhas. A gente tem a obrigação de colocar aqui a porção de 30 gramas, 3 colheres de sopa, e aí o rótulo desse produto. Carboidrato, 50 gramas. Uma pergunta, como é que eu consigo 50 gramas em 30? É uma pausa mesmo para você pensar. Né? Comece a avaliar os rótulos. Vocês vão descobrir coisas bastante interessantes. Né? E aí, a descrição do produto. A maltodestrina é uma excelente fonte de carboidratos. Na verdade, a maltodestrina é um carboidrato. Né? Diz que é uma fonte para atletas e praticantes de atividade física que fornece energia gradualmente durante toda a atividade física. A maltodestrina ela é feita através da hidrólise do amido e ela é um carboidrato de alto índice glicêmico, um dos maiores que existem, 150 de índice glicêmico. Bom, como pode um carboidrato de alto índice glicêmico liberar energia gradualmente? E aí, entenda, carboidrato não fornece energia. Carboidrato é um macronutriente que pode ser transformado em ATP, né? Lá na glicólise, no ciclo de Krebs. Ele é um carboidrato, como um macronutriente, como proteína, como lipídio, é passível de gerar energia se você tiver todos os outros nutrientes disponíveis, entre eles vitaminas e minerais. Então, assim, toda vez que você lê um rótulo, você vai perceber que existem algumas falhas grotescas na maioria dos rótulos. Tá? Então, fica atento a isso também. Bom, a gente vai falar um pouquinho então do Whey Protein, que é a proteína isolada do soro de leite. É interessante que essa proteína ela era dada para porcos ou jogada no rio pela indústria. Houve então uma lei proibindo que essa proteína fosse jogada, que é o soro de leite, né, fosse jogado nos rios, já que isso causava poluição. E aí a indústria tentou armazenar isso, imagina, líquido para ser armazenado. Tentaram vender isso na forma de um leite, né, que era uma mistura de leite com soro, que não caiu bem, e aí para armazenar tiveram que liofilizar. Imagina você com toneladas e mais toneladas de um pó, sem poder jogar em lugar nenhum. O que a indústria fez? Usou o marketing para poder vender isso. Não estou discutindo as propriedades do whey. Ele tem inúmeras propriedades, é uma proteína de alto valor biológico. O que eu discuto é qual é a diferença de whey para ricota? Nenhuma, exceto pelo preço. A ricota também é feito de soro de leite. A diferença é que ela custa 1/3 do valor do whey protein. Tá? Então ele tem alto valor nutricional, a ricota também, tem aminoácidos indispensáveis, tá? Sobretudo de cadeia ramificada, né? Valina, leucina e isoleucina.
aumenta a síntese proteica e a hipertrofia. É importante, para que ele faça isso, você tem que ter leucina, no mínimo 3 gramas por dose, e promove a recuperação do dano muscular quando administrado em conjunto com o carboidrato. Então a ideia é você ter esse aminoácido disponível junto com o carboidrato. Para ele estar disponível, ele deve ser tomado antes da atividade física e não depois. E aí a gente entra também, né, numa definição onde você tem né, o whey isolado, que aumenta a síntese proteica, whey mais carboidrato aumenta a biogênese mitocondrial, né, mas também aumenta a insulina. Significa que o whey pode causar resistência periférica à insulina e pode também causar uma hepatopatia, né? Aí você pode ter o aumento da quantidade de gordura no fígado, causando uma esteatose hepática. Você só tem um benefício maior do whey se você diminuir o consumo de calorias, e aí o whey vai ser usado como fonte energética. Bom, discutir o uso de proteína como fonte energética nem cabe nesse processo, porque qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de nutrição sabe que usar a proteína como fonte de energia é roubada. Para isso você usa o carboidrato, né? Então, assim, importante lembrar que você precisa de proteína o dia inteiro, né, várias vezes ao dia, e não só um único horário, e que após a atividade física você tem uma janela de oportunidade, onde você tem que consumir entre 15 minutos a 2 horas no máximo, depois da atividade física, mas que esse crescimento da hipertrofia, ele se estende por mais tempo. Então é importante que você tenha circulando no seu organismo aminoácidos no sangue e esses indo para o músculo. Então, para isso, você pode usar uma proteína pós-atividade física de absorção mais lenta, como a caseína. Então, você pode tomar whey antes, caseína depois, dentro das recomendações proteicas, né, de proteína, das suas necessidades, né? Bom, o pessoal gosta muito de falar de whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado, qual que é melhor, qual que é pior. Bom, depende muito. Concentrado, você tem um processo de separação física com 80% de proteína. O isolado, 95% de proteína. O hidrolisado, você quebra essas proteínas. Então você tem o concentrado hidrolisado, né, e o isolado hidrolisado ou sem hidrolisado. Agora, o hidrolisado é muito mais caro e vários trabalhos mostram que pequenos peptídeos são melhor absorvidos do que aminoácidos. Então eu não vejo o menor sentido em você pagar pagar mais caro por algo que você pode simplesmente consumir meia hora antes, tá? E que se você comprar o hidrolisado, a absorção vai ser rápida, mas vai ser menor. Você vai pagar mais caro por algo que você acaba absorvendo menos. Então basta você consumir um pouco antes que você vai ter o mesmo efeito. Aqui é só realmente a ação, né, do whey protein, um esquema onde você tem o whey protein e os peptídeos, os aminoácidos sulfurados, isso indo tanto para o fígado quanto para o músculo, né, atuando no sistema imune, e aí você tem a glutamina e a leucina como auxiliares ao sistema imunológico, né, mas também regulando a expressão de insulina. Isso tudo vai levar a uma ação celular, né, onde você, dependendo da quantidade que você consumir, também pode causar um aumento de deposição de gordura. Tá? Então, o excesso de calorias sempre vai promover a deposição de gordura. No caso do excesso de proteínas, isso pode ter um efeito rebote, onde ao invés de você usar essa proteína para hipertrofia, você na verdade começa a perder massa, você não aumenta a massa. Tá? Então ficar atento a isso também. Uma questão importante do whey é que alguns trabalhos demonstram o aumento de acne por indivíduos que usam o whey. Isso não é incomum, já que ele altera
toda a questão metabólica. É sempre importante lembrar que, como esses produtos eles são bastante ricos em conservantes, em corantes, o consumo excessivo desses produtos te coloca numa hiperexposição que pode desencadear uma intolerância a esses componentes do produto industrializado ou ultraprocessado, que é o que eles são, e você pode desencadear um processo inflamatório silencioso, mas crônico. E o consumo excessivo de derivados de leite, para quem tem problemas alérgicos, principalmente rinite, sinusite, piora o quadro. É importante lembrar que qualquer pessoa pode desenvolver uma intolerância a um alimento. Isso está relacionado ao sistema imunológico do indivíduo, relacionado à microbiota, e aí se o indivíduo tiver uma desbiose, esse processo aumenta a chance de acontecer, e ao grau de exposição. Então, quanto mais você se expor cronicamente a um alimento, ou, no caso, um produto ultraprocessado, o whey não é alimento, ele é um produto, maior a chance de você desenvolver uma intolerância ou uma alergia. Bom, então vamos falar sobre o consumo de proteína. Será que eu realmente preciso consumir proteína? Vamos pensar num indivíduo que está fazendo hipertrofia e que tem uma alimentação voltada para o desempenho, ou para o ganho, ou performance. Então colocamos aí um indivíduo padrão, 70 quilos, ele deve consumir aproximadamente 112 gramas de proteína, isso num consumo de 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso, até 1,8 gramas, então seria 126 gramas. Isso é considerado extremamente alto, tá? Porque acima de 2 gramas você não tem diferença na hipertrofia. Na verdade, os trabalhos demonstram que a partir de 1,8 gramas por quilograma de peso não faz a menor diferença. Então você teria aí um indivíduo que almoça, janta e toma um café, faz 3 refeições por dia. Ele poderia comer 2 bifes de frango, tomar 2 copos de leite, 2 fatias de queijo e aproximadamente 280 gramas de feijão, que seria mais ou menos 2 conchas de feijão pequenas por vez. Isso dá 125 gramas de proteína, que dá 1,78 gramas de proteína por quilograma de peso. Isso sem contar as outras coisas que ele está comendo, que também são fontes de proteína. Então veja que é bastante fácil você atingir a recomendação de proteínas somente usando alimentos. Tá? Se você quiser concentrar, você pode, por exemplo, colocar leite em pó no leite. Você pode fazer um bife à parmegiana com presunto e queijo. E aí você vai estar consumindo o derivado do leite da mesma forma. Então não tem muito mistério, não. Qualquer nutricionista com um conhecimento razoável de dietética e alguma criatividade é capaz de fazer uma dieta para um indivíduo que pratica atividade física. Aqui é só um alerta, onde você tem evidências potenciais de substâncias ilegais, como landronona, e que não estão listados nos rótulos. Então não é incomum que exames toxicológicos, ou exames desses produtos ultraprocessados, que não são alimentos, são produtos industrializados e ultraprocessados, sejam contaminados, entre aspas, por substâncias não declaradas e que têm efeito anabólico. Bom, aí é claro, se você está consumindo um produto que tem uma substância anabólica, é claro que você vai ganhar mais massa, Mas, para isso, se você quer ganhar massa desse jeito, existem outros profissionais que te prescrevem esse tipo de substância, e aí você é uma escolha. Bom, vamos falar então agora de BCAA, leucina, isoleucina e valina. O objetivo da suplementação é a redução da fadiga central
e ação anticatabólica. Quando você pensa em fadiga, né, quando você está praticando atividade física e já não tem mais energia suficiente. Os trabalhos mostram que a suplementação de carboidrato prévia diminui a fadiga. Então, o BCAA só tem sentido se você não faz um consumo adequado de carboidrato. Tá? Lembrando que aí você vai usar aminoácidos como fonte de energia. E isso tem todo um custo para o organismo, inclusive de tirar, né, depois esses radicais do aminoácido na forma de ureia. E aí sobrecarga renal, todo esse contexto. A leucina ela estimula o mTOR, né? A isoleucina aumenta a captação de glicose muscular e a valina é fonte de nitrogênio para a transaminação. Então, essas seriam as principais propriedades do BCAA. Redução da fadiga central em exercícios de longa duração, por aumento de ácidos graxos livres. Né? E aí você tem que lembrar que para isso acontecer, esses ácidos graxos precisam ser transportados. E aí você tem que ter a quantidade de albumina necessária. Então você tem um limite também de uso desses ácidos graxos pelo limite de transporte na corrente sanguínea. Então você não é porque você vai estar fazendo atividade física que você simplesmente vai estar queimando toda a gordura. Você tem um limite de transporte e, por consequência, um limite de utilização desses lipídios. Essa redução da fadiga central, né, onde o triptofano é utilizado no cérebro para a produção de serotonina, que é um neurotransmissor associado à fadiga, cansaço e letargia. Bom, isso é o que é dito pelos fabricantes. No entanto, alguns trabalhos demonstram que o triptofano não passa pela barreira hematoencefálica. Então, ele não tem condição de aumentar a produção de serotonina dessa forma tão direta. Né? Então, no músculo, né, que vai captar esses aminoácidos da corrente sanguínea para oxidá-los, gerando energia que pode causar um efeito poupador de glicogênio. Tá? Isso vai aumentar a performance? Dificilmente. Se você não tem glicogênio suficiente, você vai entrar em fadiga mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, o BCAA reduz por pós-atividade física, quando consumido antes da atividade física. Importante, se aumentar a intensidade de exercício e fizer mais força, não ocorrerá essa prevenção. Então é importante que você tenha realmente uma carga de carboidrato e se mantenha utilizando carboidrato. Mas se você quiser usar o BCAA, iniciar com 4 gramas. Se o foco é dor, usar BCAA antes. Tá? Então ele pode ter um efeito sobre a diminuição da dor. Para usar como efeito anabólico, né, após a atividade física resistida, BCAA mais whey. Então, essas coisas que eu estou colocando para vocês são o que os fabricantes dizem, tá? Mas não há comprovação sobre isso. Tomar BCAA antes da atividade retarda a fadiga central e reduz o dano muscular, por reduzir a desidrogenase láctea. O efeito ocorre quando for associado a carboidrato. Então, sem carboidrato, o BCAA não vai ter essa função. Bom, a leucina adicionada a outros aminoácidos indispensáveis sempre aumenta a síntese proteica. O BCAA aumenta a biogênese mitocondrial no músculo esquelético, e por isso é interessante usar na atividade aeróbica ou anaeróbica. Ele é fonte de glutamina, que pode ser usado como metabólito, mas a glutamina ela vai ser utilizada lá pelos enterócitos, então muito pouco dela vai chegar à corrente sanguínea. Então isso também já caiu por terra. E ele compete pela fenilalanina, pelo triptofano, tirosina na barreira hematoencefálica. E aí isso vai levar, então, teoricamente, à redução da fadiga central. Quando a gente diz em competição, é sempre bom lembrar que esse desequilíbrio de aminoácidos pode levar a consequências para o indivíduo. Então, se ele compete, né, com o triptofano e a tirosina e a fenilalanina, é sempre bom lembrar que o triptofano principalmente é matéria-prima para a produção de serotonina.
E aí, indivíduos que têm predisposição a algum tipo de depressão ou têm um histórico familiar, têm que ter cuidado com o uso de algumas substâncias que podem fazer modulação de serotonina. O BCA modula a serotonina após a atividade física. Quanto mais serotonina, mais fadiga central. E a glutamina teria o mesmo efeito. Tá? Principais efeitos, então: anti-inflamatório, diminuição do dano muscular. Mas aí só se recomenda usar BCA em exercícios intensos. Lembrando que o aumento da síntese proteica não necessariamente implica em hipertrofia. Então, aumentar a síntese proteica pode ser para a produção de substâncias proteicas, tá? E não necessariamente de fibra muscular. Aumentos da síntese proteica no mTOR, diminuição da fadiga, diminuição da dor, e aí usar, né, a leucina mais whey. Quando consumir, quanto consumir. Né? Então a gente já viu que começar com 4 gramas e consumir quando você tiver uma atividade física intensa. Efeitos colaterais normalmente não relatados, né? Alta doses acima de 20 gramas podem provocar transtornos intestinais, né? Gastrointestinais, como diarreia, e vai comprometer a absorção de outros aminoácidos. A suplementação, dependendo da dose administrada, aumenta concentrações de amônia no sangue e no músculo. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, na verdade, discorda de todas as alegações que são feitas pelos fabricantes. E a recomendação é que não há justificativa de uso de BCAA, tá? Pelo número de informações discordantes. E aí fica realmente a critério de cada um. Então vocês vejam que são muitas informações e a maioria delas são conflituosas. Você tem um efeito placebo, você tem aí o que o indivíduo quer, mas principalmente é bom lembrar que você tem um nome a zelar. Né? E quando você prescreve algo que tem uma informação conflitante, você está numa roleta russa. Então no futuro, isso pode ser comprovado como benéfico ou pode ser comprovado como sem efeito. Se você prescreveu algo sem efeito para o seu paciente, olha, quando ele descobrir isso, ele vai ficar muito chateado. Então, na dúvida, não ultrapasse. Tá? Essa é a minha recomendação. Creatina, composto nitrogenado derivado da glicina, um aminoácido. O organismo tem uma grande reserva no músculo, né? E a forma livre é a fosfocreatina. Você tem um pool de 120 a 140 gramas no organismo. 60 a 70% na forma fosforilada e o restante livre. Então você vai usar, né, essa creatina para aumento da performance, quando a quantidade, né, ideal de ATP e aumento do estado de energia. Ela facilita o transporte energético intracelular e a utilização de energia da célula. Estimula e estabiliza a atividade mitocondrial, as reações químicas, né, da apoptose da mitocôndria, tem um efeito antioxidante leve, reduz o dano oxidativo, regula os marcadores inflamatórios durante o exercício e provoca aumento do volume muscular por retenção de água e diminuição da hemocisteína e peroxidação lipídica. Estabiliza a membrana, particularmente dos eritrócitos. É importante lembrar que esse aumento do volume muscular acontece principalmente pela retenção de água. Eu particularmente já usei creatina e realmente faz uma diferença no treino. Mas ela tem um processo de adaptação. Então a minha recomendação é que a ingestão seja feita com cuidado. Né? Use um mês, pare um mês, ou isso, você pode usar 3 meses seguidos e parar 3 meses. Eu acredito que a melhor forma de se usar creatina é uma semana antes de você começa a usar uma semana antes de aumentar a sua carga,
usa por 15 dias, e depois você, né, quando você já estiver acostumado com a carga, você para de usar. Então você intercala 15 dias com creatina, 15 dias sem. E aí você vai aumentando, toda vez que você for aumentar a sua carga, você faz uma carga de creatina. A associação de creatina mais destrose ou maltodextrina, né, é melhor do que ela pura. Tá? E você tem diversas formas de apresentação na indústria. Creatina monoidratada, anidra, etilester, malato, citrato, piruvato, acetoglutarato, taurinato e ketoisocoproato, carnitina, creatinato, etc. A melhor é a creatina monoidratada, que tem 90% de creatina. Tem ainda a creatina anidra com 100%, que é a mais cara, que te dá o melhor custo-benefício. Lembrando que você tem que, nesse caso, comprar um produto de uma marca confiável, porque você pode estar comprando algo adulterado. Bom, é claro que a creatina pode ser sintetizada pelos rins, pâncreas, fígado, né, a partir de glicina, arginina e metionina. É encontrado nos alimentos de origem animal, nas carnes vermelhas, e o objetivo de usar é aumentar os níveis de creatina fosfato intramuscular para a diminuição da fadiga. A dose normalmente preconizada pelos fabricantes é de 20 a 30 gramas por dia, de 4 a 6 doses de 5 gramas, devendo ser ingerida de 5 a 7 dias, e aí mantém uma dose de manutenção de 2 a 5 gramas por dia. Bom, essa carga inicial é para você aumentar as concentrações de creatina mais rápido, mas eu realmente não vejo necessidade disso. Acho que 5 gramas de creatina por dia durante 15 dias é o suficiente para você já ter um desempenho melhor, tá? Mas aí cada um vai ter uma dose, cada organismo responde, você tem polimorfismo, você tem a nutrigenômica envolvendo tudo isso, e aí o melhor é cada um realmente fazer uma avaliação do paciente e verificar. Começa com 5 gramas, verifica se ele tem alguma melhora da performance, senão você prescreve uma dose que você achar adequada ao seu paciente. Bom, se você aumentar muito a dose, você diminui a sensibilidade e aí você perde o efeito. Então, por isso que eu sou a favor de 5 gramas, 15 dias, descansa 15 dias ou retoma quando você for aumentar a sua carga. Exercícios de alta intensidade e curta duração. Existe evidência científica, sim, sobre a performance, principalmente de nadadores, de tiros, levantadores de peso e de salto. Exercício de predominância aeróbica, não existe evidência científica que comprove os benefícios do uso da creatina. Bom, suplementações que fazem efeito, creatina e PCA. Você pode também usar sobrecarga de carboidrato, que não vai ser abordado nesse tópico, pelo risco que essa prática tem de levar o indivíduo a desenvolver diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Existem suplementos que não são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e pelos comitês de esportes. Entre eles, glutamina, HMB, carnitina, ácido linoleico conjugado, glicerol, TCM, bicarbonato de sódio, ornitina e arginina, e a betaína. Então, essas substâncias não têm comprovação científica segundo os comitês. Tá? Por mais que os fabricantes coloquem, por mais que os indivíduos relatem, você tem que pensar em revisões sistemáticas, em grau de confiabilidade disso, em nível de evidência, e aí o quanto que você vai se submeter a prescrever algo que não foi comprovado. Tá? Isso aí é uma conduta sua, ninguém vai interferir em conduta profissional, isso é antiético. A minha função aqui é te mostrar o que existe e o que não existe sobre o assunto.
E aí você tem ainda os falsos recursos ergogênicos, né? Na tentativa de aprimorar o desempenho físico ou melhorar a eficácia, né, do treinamento dos atletas, alguns fabricantes usam do marketing, né? Mas esses produtos que eu vou listar, eles não têm comprovação científica. Significa que os trabalhos que foram feitos não descobriram nenhuma diferença com o uso ou não uso. Então a indústria e os distribuidores têm interesse, né, em encorajar o uso, mas cientificamente nada foi comprovado. É importante lembrar que recentemente houve uma onda sobre o uso de teacrina em substituição de cafeína. Depois vou disponibilizar o capítulo do livro que eu escrevi sobre isso. E só para vocês entenderem o nível de evidência e o grau de recomendação da teacrina, existem 3 trabalhos em humanos que foram feitos com teacrina. O restante dos trabalhos que existem, cerca de 20 ou 30, são dosagem da teacrina nos alimentos e trabalhos feitos em ratos ou células. Então o nível de evidência é baixo e o grau de recomendação é não recomendar o uso até que novos trabalhos sejam feitos. Então é partindo desse princípio que a gente não incentiva que essas substâncias da moda sejam prescritas até que se tenha realmente uma comprovação disso. Bom, então são essas substâncias aqui que não têm comprovação científica nenhuma, né? Pólen, smilax, ginkgo, ginseng, guaraná, colostro, espirulina, geleia real, gama-orizanol, casca de ioimbé, tríbulos terrestres, famosíssimo, usado pelo pessoal que toma anabolizante e que não tem nenhum trabalho que consiga mostrar a eficiência disso. Esteroides vegetais, entre eles, né, você pode ter o efeito rebote, como o da soja. Homens não devem consumir soja em grão. Na verdade, nenhum ser humano deveria consumir o grão da soja sem ser fermentado. Isso causa grandes problemas gastrointestinais. Minha tese de doutorado fala um pouco sobre isso. Levedura de cerveja, óleo de germe de trigo. Então esses são substâncias ou, né, produtos que não têm comprovação científica. Em contrapartida, a minha dica é, ao invés de você usar suplemento, sendo um bom nutricionista, use alimento. Nutricionista bom é nutricionista que dá comida, que dá alimento para as pessoas. E não produtos industrializados, ultraprocessados, cheio de substâncias inflamatórias. Então, começa a pensar sobre isso, porque quem faz nutrição faz porque tem um diferencial. O diferencial é saúde. Alimento não faz mal. A relação das pessoas com o alimento pode ser doentia, mas o alimento, ele te nutre e melhora a sua saúde. Então, ao invés de prescrever suplemento, por que não prescrever alimentos com função para performance esportiva? Entre eles, você pode usar o romã. Então, um suco de romã, 2 vezes ao dia, aumenta a força de flexão nos joelhos, diminui o dano muscular e aumenta a glutationa. Porque o romã, ele tem substâncias anti-inflamatórias, tá? E ele, né, ajuda no processo de recuperação do organismo. Você pode usar também a beterraba, né? E aí você tem a betaína, que mesmo não sendo comprovada isolada, o uso da beterraba, né, em alguns trabalhos mostram a melhora da performance aeróbica, tá? E aí você tem principalmente a ação de nitrato e antocianinas. Suco de tomate, onde você tem um licopeno que vai diminuir o dano muscular e aumentar a performance. E veja que todos esses alimentos têm uma referência embaixo, tá? E aí se você observar aqui, ó, onde ficam as referências, você vai ver que o que eu estou falando tem comprovação científica, ok? Você tem o espinafre, né, fonte de coenzima Q10, que o pessoal anda falando muito por aí, né, principalmente
para questão de ovários policísticos, diminuição, né, de efeitos colaterais desses ovários policísticos, entre outras coisas. E aí também comprovado diminui os marcadores de estresse, diminui a oxidação e o estresse oxidativo, né, então, como fonte de antioxidante. Amêndoas aumentam a performance, diminui dano muscular, melhoram o VO2 e a oxidação, tanto de carboidrato quanto de lipídios. Você tem ainda, né, blueberry, ou mirtilo, como a gente chama aqui no Brasil, que aumenta a recuperação da força isométrica, né, e também pode ser usado como fonte de antioxidante importante. Bom, pessoal, tem muitos outros alimentos que vão ajudar o indivíduo. Eu prometo disponibilizar para vocês o meu livro de fitoterápicos para esporte, e aí nesse livro você tem uma sequência no último capítulo de todos os alimentos com a comprovação científica do que eles fazem ou não na atividade física. Ok? Isso foi só uma amostrinha para você perceber que assim, a alimentação é muito melhor do que suplementação. Então, para a gente finalizar isso, é importante, né? Suplementos nutricionais nunca substituirão a predisposição genética e anos de treinamento e uma ótima nutrição. Então, você pode querer ser pianista e você pode lutar a vida inteira tentando aprender a tocar piano. Se você não tiver a vocação para ser pianista, você vai ser um ótimo técnico de música. Mas a alma, ela vem com quem realmente tem a vocação para aquilo. Então, sem treino, sem uma predisposição genética e uma ótima nutrição, não tem condição de você ter performance ou de você ter eficiência na sua prática de atividade física. E como eu sempre falo, e a própria Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte fala, recomenda, na maioria das vezes, tá? 99% dos casos, uma dieta balanceada e diversificada é suficiente para atender a necessidades nutricionais de praticantes de exercício físico. Apenas atletas vão necessitar realmente de uma suplementação. Usuários de academia e praticantes de atividade física não têm necessidade de ser suplementado. Uma boa alimentação com alimentos funcionais, com princípios ativos, vai ser o suficiente para você aumentar a sua performance e chegar ao seu objetivo. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Renato, aqui está a minha formação. Você me encontra em todas as redes sociais através de Renato M. Nunes JF. Divulga a nutrição, porque a saúde do mundo te agradece, e até a próxima aula. Um abraço. Nutrição em atividade física, suplementação e recursos ergogênicos. Aula do professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.